Oi, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na cidade. Acompanhe agora os destaques desta edição. Trabalho legislativo. Vereadores aprovaram mais de 180 projetos de lei durante o primeiro semestre e foram mais de 6.000 documentos apreciados em plenário, muitos com pedidos de melhorias para a cidade. Mantendo o tema na atuação parlamentar, 2 projetos aprovados vão propor a criação de 2 programas municipais. Um voltado para tratar a depressão em crianças e adolescentes e outro para criar uma biblioteca itinerante em São José. Lei Seca completa 15 anos em vigor no país. Vamos aproveitar o assunto para mostrar a evolução da legislação que pune com mais vigor quem dirige alcoolizado. Projeto do Parque Tecnológico quer reduzir as perdas de água pelo serviço de distribuição. A ideia é mapear em tempo real o serviço para encontrar vazamentos e focos de desperdício. E vamos aproveitar o mês de férias para te mostrar que São José, mesmo não tendo praia ou montanha, pode ser uma cidade com muitas opções turísticas, viu? Seja muito bem-vindo! Está no ar o Semana Legislativa. E a gente começa a semana trazendo um balanço da atuação parlamentar aqui na Câmara no primeiro semestre. Só nesses 6 primeiros meses de 2023, os vereadores aprovaram mais de 90 leis, além da leitura de mais de 6.000 documentos, que na maior parte eram indicações de serviços públicos para a cidade. E os destaques deste trabalho a gente te mostra agora na reportagem. Durante 40 sessões ordinárias do primeiro semestre de 2023, entre fevereiro e junho, os vereadores apreciaram mais de 6.000 documentos e aprovaram 91 leis. Dessas, 86 foram ordinárias e 5 complementares. Além disso, os primeiros 6 meses do ano ainda contabilizaram 20 decretos legislativos, uma emenda à lei orgânica e uma resolução. No total, foram apresentados neste primeiro semestre 292 projetos de lei, 21 propostas de decreto e 2 resoluções. Na área da saúde, um dos projetos aprovados autoriza a implantação do Programa de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde em âmbito municipal. Ainda na área, outro projeto de destaque institui o Programa de Incentivo à Utilização de Musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista. Já no setor de assistência social, os parlamentares aprovaram um projeto que isenta de pagar taxa de inscrição em concurso público municipal os candidatos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o CAD Único, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Na educação, a Câmara aprovou um projeto que autoriza a Prefeitura a instituir o ensino de música nas escolas municipais como matéria extracurricular e a contratar professores especializados. Na área de tecnologia, foi aprovado o projeto que autoriza a criação do programa Sanja Games, com ações voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, além da criação do programa Sandbox São José, que visa a inovação científica, tecnológica e empreendedora na cidade. Com foco na preservação do meio ambiente, um dos projetos aprovados no primeiro semestre de 2023 autoriza a criação de pontos de coleta e descarte de resíduos têxteis. Outra proposta autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de lixo reciclado nas escolas da rede pública municipal. Nas leis complementares, destaque para a mudança na tabela de professores municipais com a adoção do piso nacional da categoria e para o ordenamento urbanístico da cidade, com ajustes em parâmetros do zoneamento e alterações no plano diretor, como desconto em taxa para edificações até o final de 2024. E você sabia que as áreas verdes de uma cidade podem ser fundamentais para a nossa saúde? Pois é, a boa notícia é que São José é considerada uma das cidades mais arborizadas do país. Então, temos uma vantagem, né? Mas o que mostra uma pesquisa de uma universidade brasileira é que municípios com áreas mais verdes têm menos internação por doenças respiratórias. Interessante, né?
Quem ajuda a gente a entender melhor é o repórter Marvin Pinho. Que tal começar o dia com uma caminhada pelo Parque da Cidade? Para muita gente, esse passeio matinal já virou rotina. É o caso da dona Sebastiana, que encontrou aqui a saúde física e mental. E a natureza, né? Melhor se você vai caminhar em lugar que tem muito movimento, é poluição, então não compensa muito. E aqui é isso aqui, a natureza só. Só ar gostoso de você caminhar, a gente tem bastante amiga. O verde predominante por aqui atrai todos os públicos, seja para atividade física ou só para admirar a paisagem mesmo. E com tanta harmonia, fica difícil não se sentir bem. É um local espaçoso, arborizado e é plano. E eu faço minha atividade física, minha caminhada por aqui. Na hora de fugir do caos urbano em São José, além do Parque da Cidade, a população tem outros oásis verdes, como os parques Vicentina Aranha e Alberto Simões, além das praças públicas arborizadas, espaços de relaxamento e bem-estar. Mas mais do que isso, estudos acadêmicos têm mostrado que a natureza também ajuda na prevenção de doenças. Uma pesquisa da Universidade Católica do Paraná apontou que cidades com mais áreas verdes apresentam um número menor de internações hospitalares por questões respiratórias. Esse médico cardiologista explica que isso tem relação com a poluição sonora e visual, que também interferem na saúde emocional. Estar num ambiente em que você tem uma harmonia, né, na questão visual, consegue contemplar os sons da natureza. Hoje em dia, a meditação, o mindfulness, todas essas técnicas que nos traz um relaxamento, isso a gente ganha muito estando em ambientes arborizados, ambientes livres da contaminação, da poluição visual, poluição sonora. Segundo a OMS, 99% da população mundial respira um ar que excede os limites de qualidade recomendados. E os problemas de saúde causados pela falta de locais arborizados viraram até mesmo uma síndrome, a síndrome do déficit de natureza. A questão do pós-pandemia, se voltou-se muito a atenção para a saúde do humor, né? As ansiedades, as depressões, isso assolando também todas as classes etárias, inclusive as nossas crianças. E observou-se que aquelas que têm mais contato com a natureza, de alguma forma isso desperta uma qualidade de humor diferente nessas crianças. Isso não é exclusivo da classe pediátrica, todas as classes etárias irão se beneficiar com o contato com a natureza, mas essa síndrome sim tem sido descrita e com muita ênfase na pediatria. Hoje esses diagnósticos estão mais distantes dos joseenses. Nesse ano, São José foi reconhecida pela 4ª vez seguida como uma das cidades mais arborizadas do país, segundo o programa Tree Cities of the World. O ranking da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, junto à Fundação Arbor Day, leva em conta o comprometimento em gerenciar e expandir florestas urbanas. Segundo o diretor de gestão ambiental, o plantio consciente de árvores faz parte do Plano Municipal de Arborização. Nós estamos colocando em prática já há algum tempo o Plano Municipal de Arborização Urbana, que prevê o plantio de 55 mil mudas de árvores. Nós contratamos agora o plantio de 5 mil mudas de árvores para serem implantadas. Está ocorrendo agora, nesse momento, nos bairros do Jardim Alvorada, Chácaras Reunidas, e o próximo bairro a receber é o Oriente, como receberão também os demais bairros de nossa cidade. Uma forma de tornar esse trabalho mais colaborativo é fazer a conscientização florescer através da informação. Os QR Codes, colocados nas árvores, mostram dados como nome popular, científico e altura de mais de 9 mil exemplares espalhados pela cidade. Essa, por exemplo, é uma grevilha anã, de 2,5 metros, que pode até mesmo dar flores. O munícipe pode solicitar, através do telefone 156, o plantio de uma muda de árvore na frente da sua casa. Nós temos uma equipe capacitada que vai até o local, verifica se tem interferências de fiação, boca de lobo, outros atributos que possam dificultar ali o plantio da árvore. Aí nós selecionamos, dentre as 67 espécies próprias para a área urbana, a que melhor se encaixa na frente daquele imóvel. E se uma cidade mais arborizada reflete mais saúde,
A intenção é que a gestão pública de todo o país se conscientize sobre a importância de garantirmos mais áreas verdes urbanas. A saúde agradece. Segundo a OMS, mais de 4 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças respiratórias. E poder evitar isso a partir da arborização é um ganho não só para a saúde pública, mas para o meio ambiente. Para esse ambientalista, o planejamento deve ser feito a longo prazo. Uma rua que tem árvores, que não podem ser árvores frondosas, árvores de meio porte, que nós chamamos arbóreas, são árvores ideais, porque elas conservam a quantidade de ar que flui nessa rua, ela conserva a temperatura dessa rua e ela conserva uma coisa importante, sombra para os seus habitantes. Eu acho que toda a ação for feita para o meio ambiente, o que eu chamo, de só ambiente construído, deve ser planejado, deve ser executado de uma forma que envolva profissionais competentes na área, para que possa auxiliar o poder público na elaboração do seu planejamento arbóreo da cidade. Mantendo o assunto nas leis e projetos aprovados, uma matéria de autoria do vereador Fabião Zagueiro quer criar um programa para tratamento da depressão infantil e também na adolescência na rede pública de saúde de São José. A ideia é que o público infanto-juvenil receba o acompanhamento de psiquiatras, psicólogos e outros profissionais da área. Realmente um apoio importante para muitos jovens, já que a depressão é uma doença séria. Um assunto que merece mais atenção, informação e cuidado: a depressão em crianças e jovens. Segundo os especialistas, essa é uma doença que afeta pessoas em qualquer idade e os pequenos não estão imunes. Um estudo da OMS revelou que em todo o mundo, cerca de 2% das crianças e 5% dos adolescentes sofrem com os impactos da depressão. E como as crianças têm mais dificuldades em externar as emoções, é preciso estar atentos a alguns sinais. Geralmente a ansiedade ela aparece primeiro. A criança começa a ficar muito agitada, aí observa-se come demais, come de menos, não quer fazer programas familiares, a falta de atividade física também contribui muito para o agravamento dessas situações. 6, 7 anos vão começar a aparecer os primeiros sinais. 10, 11 anos, dependendo da situação, da forma como está, já vão começar a aparecer os automutilamentos, Então, assim, vão começar a se cortar, raspar sobrancelha, querer fazer cortes radicais no cabelo. Os cenários que afetam o emocional de uma criança estão relacionados à escola, convivência familiar e a maneira como ela é cuidada nessa fase da vida. E são inúmeros os motivos que podem desencadear um sofrimento psíquico: bullying, frustração ao desempenho escolar, cobranças e comparações. A procura por profissionais é fundamental para um tratamento adequado. Procura os psicólogos e a gente vai avaliando que situação que está, que nível que está. O que geralmente acontece é o processo reverso. Primeiro eu procuro o psiquiatra. Por que da terapia primeiro? Mesmo que a terapia funcione junto, o psicólogo e o psiquiatra junto, a gente começa a perceber qual é o ponto de melhora, se aquele medicamento está fazendo o efeito que precisa fazer, se não está. A gente consegue sinalizar para os pais: olha, volta lá no psiquiatra, acho que essa medicação ainda não está no ponto ideal. Mas nem todo mundo pode pagar por uma consulta com psicólogo ou psiquiatra. Pensando nisso, um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, aprovado na Câmara, quer garantir que a rede pública de saúde ofereça tratamento contra a depressão para crianças e jovens. A ideia é que o tratamento exclusivo para esta faixa etária faça parte das políticas públicas do município. Esse projeto saiu num bate-papo, numa conversa com pais, que já tem esse probleminha em casa, que é uma patologia, que é a depressão infantil, e trouxe até nós aqui, de uma forma da gente, como legislativo, fazer algo para que o poder público pudesse dar o apoio para essas crianças, para esses adolescentes.
Segundo o texto do projeto, o acompanhamento das crianças e jovens diagnosticadas pela depressão será realizado por psicoterapeutas e psiquiatras de acordo com cada paciente. A proposta do atendimento da rede de saúde será entender os gatilhos que levaram àquela situação e encontrar caminhos para amenizar os sintomas e chegar à cura. A gente sabe que a depressão é uma doença, né? A turma fala até a doença do século, né? É uma doença que já tem várias crianças, adolescentes, até os próprios adultos. E às vezes os próprios pais acabam não vendo essa patologia, né? Então o objetivo desse projeto é mostrar para os pais, né? Quando tem uma criança que está muito triste, está muito no canto, muito encostada, que ela tem algum probleminha. Então é levar, né, para as UBSs mais próximas do bairro, né, da região, para que ela tenha um atendimento. E além do apoio de toda a família, amigos, escola e do acompanhamento profissional, esta psicóloga lembra que atividades saudáveis e prazerosas também podem trazer alívio para os sintomas da depressão. Por exemplo, é muito comum criança ansiosa e depressiva apresentar problemas de estômago, intestino preso, enxaquecas. Então, como que é feito esses tratamentos? Né? Aí vai até a rede pública, passa com um clínico geral, então o próprio clínico ele já pode fazer ali na anamnese dele e perceber que aquela criança ela já está apresentando sintomas emocionais, de problemas emocionais. Então, se o clínico é o primeiro a ser procurado, ele mesmo já poderia estar fazendo o encaminhamento. Bom, e além da depressão, outro desafio para os jovens é a busca por uma oportunidade de emprego, né? Aqui no país, cerca de 5 milhões de jovens estão desempregados e muitos daqueles que conseguem um emprego estão em cargos não compatíveis com a escolaridade ou a função desejada. Mas o que fazer para melhorar a situação, hein? De que forma garantir que os jovens possam entrar no mercado de trabalho? Uma saída seria com mais políticas públicas e qualificação, como a gente te mostra na reportagem. Aos 16 anos, a Ana está à procura do primeiro emprego. Ela já tem experiência no mercado informal, mas agora quer uma oportunidade como jovem aprendiz. O difícil é encontrar uma vaga. Tem 2 faculdades que eu pretendo fazer e estudar para isso, né? Que seria nutrição e educação física. Eu trabalho há 1 ano e meio, só que não é uma experiência que eu quero de verdade a ter. Então, acho que quando a gente procura vir aqui e ter aprendizagem de estágio, é algo diferente, entendeu? É algo que a gente possa ter mais base no emprego. O número de jovens nessa mesma situação é grande. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que mais de 5 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos não têm emprego atualmente, o que representa 55% do total de desempregados do país. 52% dessas pessoas são mulheres e 66% são pretos e pardos. Segundo o supervisor do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, o mercado procura por profissionais com experiência, o que diminui o espaço dos mais jovens. Quando o empresário, muitas vezes, quando ele vai dar oportunidade, às vezes ele vai querer uma pessoa mais experiente, não vai querer formar, né? O que eu vejo como um ponto de atenção, né? Porque formar um jovem através de programas que já existem, como programas de estágio, programa de aprendizagem, pode ser muito benéfico para a empresa, principalmente a médio prazo, onde ele vai ter um funcionário que ele criou ali, que ele formou conforme a cultura, os processos daquela empresa, e ele vai ter um retorno muito maior, até uma fidelização daquele jovem, um compromisso daquele jovem com aquela empresa. Outro fator preocupante é a falta de formação e habilitação nessa faixa etária. 1.400.000 jovens têm ocupações consideradas pouco desafiantes, que não necessitam de conhecimento prévio. Entre elas estão atividades como balconistas e vendedores de lojas, recepcionistas em geral, trabalhadores de centrais de atendimento e repositores de prateleiras. 5% da população dos jovens de 14 a 24 anos no estado de São Paulo não estuda, não trabalha e nem procura. Então, se ele não estuda, não trabalha e não procura, ele não vai encontrar. Mas para aquele jovem que quer uma oportunidade, o mercado de trabalho tem boas oportunidades, porque existem muitos cursos gratuitos de qualificação. Então, é possível você se qualificar dentro de casa através de cursos online.
tem cursos presenciais gratuitos. Então hoje tem forma de você qualificar. E a Câmara atua para promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Uma lei já sancionada, aprovada pelos vereadores, autoriza a cidade a instituir o programa Jovem Joseense. A ideia é firmar parcerias que possam ajudar na preparação para o mercado de trabalho e dar direcionamento para quem busca o primeiro emprego. Outra lei autoriza o poder público a instituir a Semana da Orientação Profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais. Tem ainda uma lei que busca implantar uma política municipal de incentivo à excelência empresarial e à geração de renda e empregos por processos de inteligência criativa. A linha é mesmo tênue quando se trata da empregabilidade dos jovens. Por isso, os centros de formação estão sempre atentos a cada passo que as empresas dão. O Senai, por exemplo, oferece hoje 14 cursos de formação em São José dos Campos, atendendo a demanda justamente das empresas daqui. Aqui, o foco é a automação. Os estudantes aprendem a operar máquinas usadas nas fábricas da cidade. O Senai, ele tem várias linhas de serviços educacionais, tais como aprendizagem, cursos técnicos, que são totalmente gratuitos. Temos também o curso de superior, que é o tecnólogo, tem pós-graduação, formação inicial continuada, que são cursos curtos, que também pode vir pessoas buscando aí a sua formação, montando o seu itinerário, e também formação inicial continuada, atendimento à empresa. A procura é muito grande para os cursos de aprendizagem industrial, que é um curso de entrada, que parte do pressuposto que esse aluno, esse cidadão não tem muito conhecimento técnico e está buscando uma profissão. E com a tecnologia cada vez mais presente nos processos industriais, o próprio Senai trabalha para atender a novas demandas e garantir que, no futuro, os jovens ainda possam se qualificar para trabalhar em fábricas e montadoras da região. Nós temos que estar muito sintonizados com o mercado para não formar profissionais com defasagem tecnológica e também não formar profissionais onde que aquela tecnologia não está instalada na região. No próximo bloco, vamos falar sobre incentivo à leitura e cuidado ao volante. Você vai conhecer um projeto aprovado que quer criar um programa de bibliotecas itinerantes na cidade. Também tem uma matéria sobre os 15 anos da lei seca no país. É daqui a pouco. O Semana Legislativa está de volta. Um projeto aprovado pelos vereadores vai expandir o acesso à leitura na cidade. O objetivo da matéria, apresentada pelo vereador Fabião Zagueiro, é criar em São José um programa de bibliotecas itinerantes que vai trazer a bairros afastados da cidade exemplares de livros das bibliotecas públicas que poderão ser emprestados aos moradores. É o que você confere na reportagem. É em meio aos livros que muitos sonhos nascem, como os dessas crianças de uma escola municipal que despertaram o interesse pela literatura a partir das atividades nas salas de leitura. E é na curiosidade e admiração pelas histórias e personagens que elas, aos poucos, vão tomando gosto pelas letras. Hoje nós temos muitas influências, recursos midiáticos, mas a leitura literária, essa leitura que viaja para o mundo da imaginação, que amplia o vocabulário, acho que esse é o maior desafio, levar essa possibilidade para além dos muros da escola. Mas o acesso à literatura nem sempre é tarefa fácil. Quem mora longe das bibliotecas muitas vezes não tem tempo para adequar a rotina e conseguir alugar um livro nos horários de expediente. Uma realidade que pode mudar. É que a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que vai criar em São José um programa de bibliotecas itinerantes. A ideia é percorrer bairros afastados com obras das bibliotecas públicas que ficariam à disposição dos moradores para aluguel. Os nossos jovens, a nossa comunidade, principalmente na periferia, não tem o costume da leitura. Então, o nosso pensamento dessa biblioteca itinerante é que vá até as regiões, até as periferias, através de um furgão ou de um ônibus, para começar a fazer essas crianças nossas não ficar só no celular. E também ela começar a ter o hábito da leitura, levar a literatura e mais cultura para as regiões, para as comunidades, principalmente para a nossa cidade.
Segundo o texto da proposta, o programa de biblioteca itinerante vai conter acervos infantis, juvenis e adultos. A ação vai ser realizada aos fins de semana em locais pré-determinados e de fácil acesso ao público. Para alugar um exemplar, basta apresentar CPF e comprovante de endereço. Para as crianças e menores de idade, caberá ao responsável fazer a inscrição. Pensamento é que ela ande pela cidade toda, né? Por toda a nossa cidade. Um encontro com o secretário da Educação ou até com a Fundação Cultural e vamos ver qual que é o itinerante que essa biblioteca vai fazer. E esse formato itinerante já foi experimentado por uma ONG da cidade que desenvolve projetos de incentivo à leitura e à arte. Um desses programas, que antes acontecia somente na unidade, passou a percorrer as escolas da cidade com contação de histórias, rodas de conversas, entre outras atividades, tudo para o fomento da leitura em São José. Hoje nós não temos que só receber em um único espaço físico, caminhar, levar, né, de forma itinerante, amplia esse universo de sabedoria, de conhecimento, de trocas, né? Nós fizemos vários lançamentos em escolas públicas de livros e as crianças conhecem o livro, elas declamam alguma poesia, elas leem algum capítulo ali no dia do lançamento. A ONG ainda desenvolve um sarau para incentivar que as pessoas leiam mais e tenham contato com outros tipos de textos. A ciranda de poesia acontece sempre no último sábado de cada mês, a partir das 19h30, se estende até umas 22 horas. Então o próximo vai acontecer agora no dia 29 de julho, às 19h30, aqui na sede da Companhia Cultural Bola de Meia, né, com o escritor Ismael Luz. Ele estará lançando o seu livro O Homem Imanente. E para ampliar o alcance social do projeto, o programa de biblioteca itinerante também vai recolher doações de livros, uma forma de despertar o interesse em quem não tem acesso à leitura literária. É assim muito valioso a gente ter políticas públicas que convergem com o trabalho que a gente já desenvolve na escola. Então, se a gente tem um espaço, uma biblioteca itinerante, que as famílias podem buscar o livro, levar para casa, ler com seus filhos, acho que é mais uma oportunidade de desenvolver o potencial que a literatura e que a leitura, de modo geral, tem nas famílias e tem nas nossas crianças. E a literatura e a arte andam de mãos dadas. Além de ampliar o vocabulário, o contato com os livros desperta a criatividade e ajuda, inclusive, na construção de outras modalidades artísticas, como música, dança e teatro. Quando o público para assistir uma história que às vezes a gente já conheceu na infância, de um livro que a gente leu lá atrás, e vem para um espetáculo que está contando a mesma história real, representando ali na sua frente, eu acho que a magia, o lúdico, invade o coração de uma outra maneira, assim. Então, junto à leitura, o teatro, a música, a dança. E agora um deleite de poesia para os nossos telespectadores. O vocábulo na boca, a boca escarra o fato esbarra na língua, a língua no assoalho dos sons. No poema, a palavra é solidão. Salve a poesia. Agora a gente faz um alerta. Nesse friozinho, você pretende viajar para as regiões de serra e montanha? Tem hotel ou pousada reservada e checou se lá tem aquecedor ou lareira? Pois é, nas últimas semanas tivemos uma notícia triste com um casal de São José que morreu por intoxicação de monóxido de carbono e como estamos em época de férias, todo cuidado é pouco. Por isso, nós preparamos uma reportagem com dicas para que você possa aproveitar a hospedagem com muita segurança. São nesses dias mais frios que a Gláucia recorre à lareira que construiu em casa, um conforto que sempre quis ter. Mas, para se aquecer com comodidade e segurança, ela toma todos os cuidados. Afinal, um descuido pode causar acidentes graves, como incêndio ou intoxicação. Bom, a gente procura usar os produtos próprios, né? A gente utiliza um álcool próprio, que é o mesmo que a gente utiliza para acender a churrasqueira, a gente utiliza para acender a lareira também. E sempre a gente compra madeira própria para a lareira.
Mas, além disso, a lareira ela é feita com tijolo refratário, com todo o material próprio para isso, então ela não dá nenhuma outra manutenção. Para quem não usa a lenha, tem um jeito mais simples de fugir do frio, os aquecedores. Uma opção mais prática, mas que também precisa de muito cuidado. Segundo o Corpo de Bombeiros, só até abril deste ano, a corporação já recebeu quase 500 chamados para vazamentos de gás em todo o estado. Nesta loja, o dono alerta os consumidores sobre os cuidados com os equipamentos. A pessoa, quando ela compra o aquecedor, ela tem que instalar esse aquecedor dentro de um ambiente próprio, um ambiente que tenha o cuidado de ventilação, exaustão principalmente. Quando é em apartamentos, né, normalmente ele fica na lavanderia. Essa lavanderia ela tem que ter uma veneziana, um basculante, alguma coisa que é fixa, que a pessoa não possa fechar. Né? Às vezes ela fala, não, mas eu deixo essa janela sempre aberta. Não, isso não pode, porque algum dia alguém vai fechar. Então tem que ter uma ventilação permanente. O equipamento precisa deste selo do Inmetro, que certifica se o produto está dentro dos padrões. Além do cuidado na instalação, a manutenção é essencial para evitar vazamentos e uma possível intoxicação. O recomendável é você fazer uma manutenção preventiva anualmente. Essa manutenção preventiva, ela visa 3 coisas basicamente. A segurança, né? A gente verifica se o duto de exaustão está com algum problema, que possa estar já corroído e verifica a necessidade da troca dele para essa fumaça não ficar um resíduo dentro do ambiente. A limpeza do aquecedor para que ele não deixe a pessoa na mão na hora que precisa. Às vezes tem coisas que são evitáveis, né? Alguns problemas com sujeira de ventoinha, filtro de água. O grande risco de um vazamento é que o gás emitido pelos aquecedores é o monóxido de carbono. Esse químico conta que é uma substância parecida com gás carbônico. A diferença é que, além de tóxico, ele é incolor e não tem cheiro. Ele vai ser liberado em todo tipo de combustão, seja de gás, seja de lenha, qualquer tipo de combustão ele pode liberar esse monóxido de carbono, né? Inclusive o gás de cozinha, o gás de aquecimento residencial, no caso das lareiras a queima de lenha, né? Então toda combustão está sujeita a liberar esse monóxido, né? E o grande risco para a saúde é que, como não tem cheiro, é muito difícil as pessoas perceberem um vazamento e uma possível intoxicação. A inalação da substância é grave e pode ocasionar lesões irreversíveis ou até mesmo a morte. O monóxido de carbono ele toma o lugar do oxigênio e, com isso, o sangue que tem que levar o oxigênio para nossas células, ele não consegue mais transportar e as células vão ficando com pouco oxigênio e nosso organismo ele depende do oxigênio para viver. Principalmente o cérebro e o coração, que são os órgãos mais afetados por essa intoxicação do monóxido de carbono, eles são muito afetados exatamente pela hipóxia celular, pela falta de oxigênio nas células causadas pelo excesso de monóxido de carbono. E os principais sintomas para se atentar a uma possível intoxicação e buscar ajuda são cansaço, sonolência, tontura, dor de cabeça, dificuldade de concentração, vômito. Caso haja inalação do gás, alguns cuidados são essenciais para salvar a vida. O tratamento na forma moderada é basicamente a pessoa sair do ambiente em que estava com esse ar saturado, rico em monóxido de carbono, procurar um ambiente bem ventilado, porque rapidamente você vai respirar um ar com oxigênio a 21%, que é o normal, e usar alguma medicação sintomática para dor de cabeça, para enjoo, para diarreia, para mal-estar, porque a forma moderada geralmente não necessita de uma internação hospitalar em ambiente de terapia intensiva. Neste ano, a Lei Seca completou 15 anos em vigor no país. Ela foi criada justamente para tornar mais rigorosa a legislação que pune quem é pego dirigindo alcoolizado, uma combinação que a gente sabe, né, que é responsável por muitos acidentes graves. Claro que a gente aproveitou a data para reforçar os riscos de beber e dirigir e comentar sobre os avanços da Lei Seca na segurança do trânsito. O procedimento quase todo mundo já conhece. O teste é o seguinte, eu vou aproximar um aparelho da sua boca, o aparelho etilômetro, né, mais popularmente é conhecido como bafômetro. Tá. O senhor vai respirar fundo e vai soprar nessa direção aqui para mim, à distância, tá? Essa não é a primeira vez que o Bruno é parado numa blitz da Lei Seca. Já sabe bem como soprar o etilômetro. Em todas elas, o resultado foi o mesmo.
nada de ingestão de álcool. Já fiz o teste, por isso que até que a gente anda, né, documento direitinho, habilitação direitinho, para não ter problema também. Aí fez tudo a verificação, graças a Deus tudo certo. Todo mundo puder andar certinho é bom, né? A regra tá aí, vamos seguir. E para ninguém ficar bebendo, ingerindo bebida alcoólica, para ninguém ter problema com isso. Em 2023, a Lei Seca completa 15 anos. Desde 2008, ela reduziu gradativamente a tolerância com motoristas que insistem em dirigir embriagados. Medida que faz a diferença na vida do Wagner, que passa boa parte do dia atrás do volante. É muito bom. Muito bom. Assim, os condutores trabalhar tudo certinho. Para não aconteça nada, né? Que é muito perigoso a rodovia. E desde a criação da lei, o objetivo é o mesmo: diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito causados pela ingestão de bebidas alcoólicas. O intuito da lei foi justamente para coibir que o condutor faça uso de bebida alcoólica e saia circulando nas rodovias e até mesmo nas vias urbanas, né? Colocando em risco a segurança de outros condutores. Se for beber, não dirija, né? Não se beber, não dirija, porque ele já saiu com o veículo. Então a massa é se ele for beber em algum lugar, ele já não saia nem de carro, de onde ele está já premeditando essa parada, né? A Lei Seca fez do Brasil um dos países com a legislação mais severa sobre o tema. E nesses 15 anos ela sofreu várias alterações. A cada nova mudança, o texto ficava mais rigoroso nas punições e nas restrições. Em 2008, a Lei 11.705 mudou os artigos do Código de Trânsito Brasileiro e estabeleceu o conceito de álcool zero. 4 anos depois, o texto passou a incluir os sinais claros de embriaguez entre as condutas previstas para enquadramento em crime. Em 2016, uma infração específica para quem se recusasse a fazer o teste do bafômetro foi incluída na lei. No ano seguinte, foi ampliada a pena para motoristas alcoolizados que causam acidentes com morte. A detenção subiu para 8 anos. Em 2020, veio a proibição da substituição da pena de prisão por medidas restritivas, como pagamento de multa ou prestação de serviço à comunidade. Nesse período, o valor da multa também mudou, de R$ 957,69 para quase R$ 3.000. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, hoje em dia, diante do rigor da lei, muitos condutores preferem não fazer o teste. Mas a Polícia Rodoviária Federal toma todas as providências quanto às autuações, inclusive o veículo fica impedido de seguir viagem até que ele apresente um condutor habilitado a conduzir esse veículo. E a ampliação da lei tem dado bons resultados. Em 2010, eram 5,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Em 2021, esse número chegou a 3,5 mortes. O CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária explica que uma alteração recente no CTB pode dificultar ainda mais a vida de quem combina álcool e direção e deixar o trânsito ainda mais seguro. Antes dessa modificação, as responsabilidades de fiscalização de veículo e condutor eram especificamente do Estado. Então, quem fiscalizava a alcoolemia, o teste do bafômetro, era a Polícia Militar. Hoje, com essa junção de competências, o município pode hoje fazer a fiscalização tanto de veículos quanto de condutores, incluindo a questão da alcoolemia, do dirigir embriagado. O CEO do Observatório lembra que o mercado também é adaptável e hoje oferece alternativas para quem bebe. Nos nossos encontros sociais, a bebida está muito presente, mas hoje a gente tem recursos para poder driblar, vamos dizer assim, essa exigência, entre aspas, social da gente estar vinculado ali a um evento social com bebida. Por exemplo, uma cerveja sem álcool. Hoje a gente tem várias opções de cerveja sem álcool que podem, para aquele que gosta de tomar uma cerveja descontraído, usar esse recurso, usar recursos tecnológicos. Hoje a gente tem transporte por aplicativo, a gente tem um transporte público bem estruturado. Então você tem formas de viver a sua vida sem se colocar em risco. E nós vamos para mais um intervalo, mas continua com a gente, viu? Porque vamos te mostrar detalhes de um projeto do Parque Tecnológico para reduzir as perdas de água pelo serviço de distribuição. Ainda vamos te dar dicas de turismo para aproveitar São José dos Campos neste mês de férias. Te espero!
Estamos de volta com Semana Legislativa e a gente abre esse bloco com um recado sobre cuidados domésticos. Sabe qual é um grande motivo de acidentes e acidentes sérios? Aquelas reformas que fazemos em casa sem orientação. Pessoal, o assunto é tão sério que, em alguns casos, uma pequena bobeira pode ser fatal. Por isso, nós vamos te orientar sobre como garantir a sua segurança e da sua família quando for fazer alguma reforma. O principal, procure sempre o apoio de um profissional. Pode até parecer uma tarefa simples, mas as pequenas reformas feitas em casa, muitas vezes, se transformam num emaranhado de problemas, principalmente quando se trata de energia elétrica. E, em muitos casos, os perigos estão mais próximos do que se imagina. Mais de 500 mortes causadas por eletricidade foram registradas em 2022. Todas elas resultados de acidentes domésticos. Na hora de realizar uma manutenção, quem tem experiência na área sabe a diferença que um profissional pode fazer. Teve um caso de incêndio mesmo em apartamento, por ter colocado onde não existia um cooktop, o pessoal colocar, e simplesmente puxar uma fiação dentro de uma junta de azulejo, com fio menor do que o dimensionado para aquele fogão. E isso causou incêndio. Com certeza um profissional qualificado que tenha experiência. O Google ele só vai te instruir, mas não vai te informar certinho o que é segurança nesse serviço. O quadro de energia é um dos maiores exemplos desses perigos escondidos. Sistemas mais modernos, como esse, têm dispositivos de segurança que ajudam a evitar acidentes. O primeiro é o disjuntor geral, que pode ser desligado quando houver qualquer manutenção na rede elétrica. O segundo é o DPS, o dispositivo de proteção de surtos, que desarma sozinho caso haja uma descarga elétrica muito forte. E o último é o dispositivo diferencial residual, um nome técnico para um recurso de proteção contra choque e fuga de corrente. Para cada equipamento, para cada aparelho, para cada tomada simples que você vai ligar, a gente tem que pensar que essa carga ela vai sobrecarregar o sistema. Então, se a sua instalação já é antiga, já contém aqueles disjuntores antigos NEMA, aqueles pretos, né, que a gente usava antigamente, a gente já tem que tomar um cuidado redobrado. E aí sim chamar um profissional e dizer, estou querendo colocar essa tomada aqui, tem problema? Eu só vou ligar o cabinho do celular e tal, geralmente não tem problema. Agora, vou colocar um aquecedor, tá frio, né? Vou colocar um aquecedorzinho aqui e tal. Você tem aquecedor de 600 watts, que é o equivalente a uma geladeira, a um freezer. Então, a gente tem que tomar cuidado com aparelhos que parecem inofensivos. Ele pode realmente causar um dano na sua instalação e até causar um incêndio no seu quadro de energia. Para evitar qualquer tipo de acidente na hora de fazer mudanças na rede elétrica da casa, é preciso estar atento a alguns pontos importantes. Primeiro, ver se a carga que você vai instalar, esse equipamento novo, essa tomada nova, ela pode ser suportada pela instalação que você já tem. Para você saber disso, você precisa consultar a potência do equipamento e se você não tem esse conhecimento, você passa isso para um profissional da área. O número 2 seria você, na hora de fazer uma manutenção, por exemplo, eu só quero trocar uma tomada que já está meio antiga, está com um padrão antigo, né? Geralmente era aqueles 2, não tinha o terra. Você precisa desligar a instalação inteira e se certificar que realmente aquele ponto de energia está desligado. Então não adianta só desligar o disjuntor, você precisa verificar se não tem mais energia no local. Feito isso, aí, o passo 3 seria você se certificar que ninguém vai religar a instalação enquanto você está fazendo a manutenção. E os cuidados na hora dessas pequenas reformas não devem ficar só dentro de casa. Os fios que ficam do lado de fora também podem representar perigo. Na hora de subir no telhado ou fazer uma mudança na fachada da casa, por exemplo, também é preciso ter atenção redobrada. Alguns cuidados são indispensáveis, entre eles planejar a obra, atenção com a proximidade entre estruturas metálicas e fiações elétricas e, principalmente, ter um responsável técnico para a realização dos trabalhos. As pessoas aproveitam o período seco, que não tem as chuvas, para intensificar aí o volume de obras, até para a gente fazer a parte externa, a parte da fachada, e isso pode vir a aumentar os incidentes aí com choques de energia elétrica. Por quê? Porque as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente na fachada, para olhar a proximidade da fachada com a rede elétrica da distribuidora. E aí esse perigo ele aumenta quando as pessoas estão em andaimes ou nas partes superiores das obras. E vale o lembrete. Caso haja qualquer problema com a rede elétrica,
a distribuidora deve ser contatada. É importante que as pessoas se planejem com antecedência. Fazendo isso com antecedência, as pessoas têm tempo para fazer com calma essa avaliação de quais são os riscos, né, que estão ali no local da obra. E é importante que, sempre que possível, a pessoa tenha um especialista, um responsável técnico. Ele ajuda a fazer essa avaliação, ele fiscaliza a obra para minimizar exatamente a possibilidade de risco com choque elétrico. Caso tenha alguma obra que precisa de um afastamento da rede elétrica ou desenergizar, é importante que as pessoas contatem a distribuidora da sua região. Aqui na EDP nós estamos disponíveis através dos canais www.edponline.com.br ou através do nosso call center 0800 721 0123. Agora eu te pergunto, o que você tem feito para contribuir com os nossos recursos naturais, principalmente a água? Atitudes simples do dia a dia são fundamentais para evitar o desperdício. Sabe qual é o outro problema grave? A perda de água no processo de distribuição para nossas casas. Para tentar amenizar essa situação, o Parque Tecnológico está elaborando um estudo que vai monitorar em tempo real o sistema de abastecimento de água para identificar vazamentos. Legal, né? É o que a gente confere agora. Escassez. Falta de um bem em relação à sua necessidade. Essa é uma das definições da palavra no dicionário de língua portuguesa. A mesma que se dá a um bem precioso, a exemplo da água, que é finita. Como lembra o porta-voz da Sabesp, ele ressalta a importância do uso consciente, já que, apesar de abundante na nossa região, se não cuidarmos, podemos sofrer com a falta de água. A gente tem que lembrar que a água em si é um bem muito precioso que não pode ser desperdiçado. E o uso consciente no dia a dia é muito importante para que esse recurso seja sempre preservado e utilizado com consciência. Para isso é importante lembrar de não deixar a torneira aberta, evitar lavar piso e garagem com torneira aberta, com a mangueira, evitar esses usos que podem ser substituídos por formas mais conscientes. 2.000 litros de água por segundo são tratados aqui nessa estação da Sabesp, em São José dos Campos. Agora, tratar toda essa água ainda é mais simples do que reduzir perdas. Da estação, a água segue para 80% dos imóveis da cidade. O restante do abastecimento vem de águas subterrâneas. Elas percorrem quilômetros de tubos até chegar nas nossas casas. Um caminho que muitas vezes esconde um problema sério: a perda de água. Um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil mostrou que, em 2021, São José dos Campos perdeu mais de 40% de toda a água no processo de distribuição. Isso equivale ao volume de quase 8.000 piscinas olímpicas jogado fora todos os dias. Hoje, os números estão melhores, mas longe do razoável. Segundo a Sabesp, no ano passado, o índice de perdas caiu para 35%. É uma perda de difícil detecção em que não há um trabalho direto, não é possível fazer um trabalho direto de substituição de redes, porque é um número que existe em todos os sistemas de distribuição de água do mundo e que é onde chega no nosso nível econômico de perdas. Até em que momento vale a pena o investimento, em que o investimento para a redução de perdas traz mais benefício do que aquele valor que está sendo gasto para que seja feito. Segundo este geólogo e representante do Comitê de Bacias, as perdas e vazamentos podem ser explicados pelas condições da rede de distribuição. Algumas usadas na cidade têm cerca de 30 anos. No geral, o tempo de vida útil de uma tubulação não passa de 25 anos. Tem que ser corrigido, né? E a preocupação do gerenciamento das águas, gerenciamento dos recursos hídricos, uma das maiores preocupações é o uso racional. A gente precisa racionalizar o uso. Vivemos, né, todos lembram da crise de água de 2014 e 2015, como foi séria, como é que ficou a situação de São Paulo. Então, a gente tem que prevenir, né, tem que utilizar essa água de uma forma racional, para que todos os usos, todos os usuários de todos os setores, abastecimento, indústria, agricultura, que todos possam ter essa água garantida no futuro.
Para tentar sanar esses problemas de distribuição de água, o Parque Tecnológico, em parceria com o Comitê de Bacias, está desenvolvendo um projeto de monitoramento de perdas de água em municípios abastecidos pelo Paraíba do Sul, utilizando inteligência artificial. A proposta vai funcionar a partir do monitoramento em tempo real do sistema de abastecimento de água. A ideia é mapear as redes e tubulações por meio de um software de computador auxiliado por sensores inteligentes. O primeiro passo é conhecer a situação de cada município. Tem a água medida, tem hidrômetro nesses municípios? Muitos não têm. Na nossa região, que estamos aqui entre Rio e São Paulo, nós temos municípios pequenos aqui na região, não operados pela Sabesp, que não tem hidrômetro, a água não é medida, né? Então, se aquela casa, se tem um problema de um vazamento na torneira dentro daquela casa, o pessoal não paga água, é uma taxa anual irrisória. Então, por que corrigir? Né? Vai preocupar com outras coisas, não preocupa com o vazamento que tem dentro da sua casa. Então, tudo isso é que precisa ser atacado, ser corrigido. A princípio, o projeto desenvolvido aqui vai ser levado para 3 cidades da região, Cunha, Areias e Guaratinguetá. Será um investimento de R$ 4 milhões. A meta é identificar e reduzir as falhas já a partir desse ano, para chegar ao índice máximo de perdas de 20%. E as perdas de água potável nas tubulações são a principal causa de desperdício hídrico em São José, causando um problema muito maior do que o desperdício doméstico, que também tem que ser evitado. Na crise de 14, 15, que tivemos, era muito comum jogar uma responsabilidade muito grande, para o que a gente chama Dona Maria, que é a dona de casa, na medida em que eram detectados alguns problemas mesmo. Isso aí existe, quer dizer, às vezes a pessoa que está ali lavando a calçada não tem muita noção de que não pode usar uma mangueira d'água como uma vassoura hidráulica, Você tem que saber como é que você lava a sua calçada, aproveitar as águas da máquina de lavar, isso tudo é fundamental. Mas não podemos dizer que ela seja a maior responsável pelo problema do desperdício, Porque na medida que os municípios, alguns, têm altos índices de perda, então você tem que atacar os 2 problemas, conscientizar a dona de casa para usar melhor a água, para não desperdiçar, porque faz falta, mas também o setor público, os municípios, as cidades, têm que fazer a sua parte, que é a mais relevante. Se diminuir o índice de perda, é mais relevante do que culpar a dona de casa pelo desperdício. Quem nunca ouviu que São José dos Campos é uma cidade para o turismo de negócios? Mas será que é só isso mesmo? Acho que não, viu? Nossa cidade tem muita opção interessante para atrair turistas e opções para vários gostos, que vão de museus sobre cultura popular a tecnologia, especiarias gastronômicas e atrações radicais. Claro que a gente ia aproveitar esse período das férias para te incentivar a curtir a cidade. Então, tá na dúvida em como aproveitar São José dos Campos? Calma que a gente te mostra agora. O Memorial Aeroespacial Brasileiro é uma verdadeira atração turística joseense. Um rápido passeio por aqui é o mesmo que uma longa viagem pela história da aviação e da tecnologia desenvolvida na cidade ao longo dos anos. Olha, o MAB ele foi criado em 19 de fevereiro de 2004. O nosso intuito aqui é resgatar a história, preservar e divulgar essa história que é desenvolvida aqui no Centro Técnico Aeroespacial, hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Então nós temos a nossa área de defesa, que trabalha com as bombas, com os mísseis. Temos a área de espaço, com réplicas de foguete, maquete e cargas úteis recuperadas. Temos a nossa área de pesquisa associada e também a nossa área de aeronáutica. O espaço, aberto desde 2004, atrai milhares de visitantes e mostra que a cidade também pode ser um destino certo para quem gosta de viajar. E essa peça, um pouco maior do que as outras, foi a última a fazer parte do acervo do MAB.
O protótipo 2 do Bandeirante já está aqui há quase 15 anos, mas o primeiro voo dele já faz tempo. Foi em 1969 e dá até para conhecer a parte interna do avião. Uma breve visita à cabine do piloto mostra quanta coisa mudou com o passar dos anos. E além do MAB, São José oferece muitos destinos. O passado da cidade também guarda muitas riquezas. Por isso, outro ponto turístico imperdível é o Parque da Cidade. Além de toda a natureza, o local também é um patrimônio histórico. Antes de ser aberto à visitação, tudo aqui era propriedade privada. E agora, um tour guiado compartilha um pouco dessa história com todos os visitantes. A fábrica, né, ela praticamente foi uma das primeiras na questão da época industrial de São José. Então ela foi de grande importância. No entanto, na época, eram 8% dos funcionários de São José eram funcionários aqui, 8% da população era funcionário aqui da cidade. Tá? Nós fizemos uns cálculos lá, da época era 1.200 pessoas. As famosas palmeiras imperiais, por exemplo, não foram colocadas aqui só para embelezar o lugar. Elas marcavam o caminho, que na época era rodeado por diversas plantações. Hoje a prefeitura utiliza a estrutura onde antes funcionava a fábrica da tecelagem Paraíba. E tem ainda a Casa Olivo Gomes, a primeira construção modernista da região. Que a gente fala do Olivo, né, que é uma pessoa além do tempo dele, né, que ele pensava e fazia, né? Ele era uma pessoa que viajou muito, o mundo todo, e tudo que ele via de diferente, que ele poderia trazer para São José, principalmente aqui para a empresa, ele trazia. O distrito de São Francisco Xavier não fica de fora desse circuito. Lugar de aventuras, com trilhas e cachoeiras. A diretora de turismo afirma que as possibilidades que a cidade oferece são incontáveis. Nós temos o segmento de turismo de compras, o turismo religioso, turismo rural, temos o turismo técnico-científico, temos turismo de intercâmbio, enfim, turismo gastronômico, que envolve o turismo patrimonial da nossa cidade, arquitetônico, de gastronomia, além de outros também, turismo de eventos, negócios, entretenimento. E temos a nossa pérola da Serra da Mantiqueira, que é São Francisco Xavier, onde nós temos o turismo sustentável, que é contemplação, é um turismo de relaxamento, de contemplação à natureza. Nós temos ecoturismo, turismo de aventura. E com tantos passeios pela cidade, chega uma hora que bate a fome, né? Aqui em São José, a gastronomia também é um atrativo. O bolinho caipira, por exemplo, é uma tradição que surpreende muita gente. Mas essas tradições crescem e uma hora acabam se transformando. Antes era só o bolinho de carne. Agora são cada vez mais versões dessa iguaria regional. Quando a gente pensou em fazer a empresa, a gente pensou que não teria como ter um sabor só. Apesar do tradicional ser maravilhoso, a gente sabia que tinha que agradar outros públicos, ter outras opções, e aí a gente criou os novos sabores. A gente começou a empresa com em torno de 15 sabores diferentes, hoje a gente já tem 18 sabores, e é mais a questão do público mesmo. O pessoal vai experimentando, a gente vai vendo o que vai ficando legal com a massa, o recheio, o que vai combinando, e a gente vai fazendo a rotatividade do cardápio. E todos eles parecem mesmo maravilhosos. Tem até o bolinho doce, que é quase como os churros. Passado no açúcar com canela e tem recheio de doce de leite. Quem já comeu essas delícias garante. Para conhecer mesmo São José, tem que comer o bolinho caipira. Com certeza, eu acredito que seja primordial. A primeira coisa, a pessoa chegou em São José, é conhecer um pouco da nossa cultura, experimentar o bolinho caipira, que é uma coisa que está presente na vida de todos os joseenses, então nada mais justo do que a pessoa que vir de fora experimentar. O Contur, Conselho Municipal de Turismo, trabalha para ampliar os horizontes joseenses e atrair cada vez mais visitantes. Para isso, é preciso mostrar o potencial que a cidade tem quando o assunto é turismo. Hoje nós trabalhamos de uma forma organizada dentro da política pública do Ministério do Turismo, dentro do programa de regionalização do turismo. Nossa região turística é a Mantiqueira Paulista, então nós trabalhamos junto com a Secretaria de Estado e com mais 5 cidades da nossa região a promoção do destino. Conheça a Mantiqueira Paulista. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação, viu? Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, viu? Segue a gente lá.
é @TV Câmara SJC. Lá você também pode comentar e interagir com a gente, tá? Um ótimo fim de semana para você. Tchau!